O Malafaia não bota nem um mindinho no fogo, né? O Malafaia está doido para ser preso. Isso é uma tática dele. Ele está fazendo de tudo para isso. E eu penso que a gente tem que estar de olho nisso. É lógico, se ele for preso por um crime que cometeu, que seja mesmo. Mas ele está doido para fazer isso. Ele está doido para que isso aconteça. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Zona de Conflito. Nesta entrevista impactante, o pastor Zé Barbosa Júnior discute temas polêmicos que tocam a interseção entre religião e política no Brasil, envolvendo o pastor Silas Malafaia. Ele faz uma crítica contundente ao uso do termo incendiários durante um congresso evangélico, em um momento em que o país enfrentava uma grave crise de queimadas. O pastor vê essa terminologia como uma mensagem imprudente e potencialmente perigosa, considerando o contexto nacional. Além disso, Zé Barbosa acusa Silas Malafaia de incentivar de maneira subliminar o caos social e as queimadas, utilizando o que se chama de apito de cachorro. Esse termo é uma metáfora política para descrever mensagens codificadas destinadas a um público específico, mas que passam despercebidas pela maioria. No caso, Malafaia teria utilizado a retórica de botar fogo como um incentivo velado à violência que só é plenamente compreendida por seus seguidores mais radicais. Em meio a esse cenário, Zé Barbosa critica a nova Lei do Dia do Pastor Evangélico, argumentando que ela fere o princípio do Estado laico ao misturar religião e políticas públicas. Esse é um diálogo que vai muito além da superfície, desafiando a forma como entendemos a interseção entre fé, política e economia no Brasil atual. Tudo isso aqui no Zona de Conflito. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. O Malafaia não bota nem um mindinho no fogo, né? Aquilo ali é... E assim, é verdade. O que o Malafaia fez foi um apito de cachorro. Não tem porquê a coisa de vamos botar fogo no Brasil, sabe? Vamos incendiar o Brasil, vamos botar fogo, vai pegar fogo, sabe? É uma notícia, é um chamado a fazer isso, né? A gente sabe o que está por trás disso, a gente sabe o que está por trás de todas essas queimadas e a gente entende que a coisa é muito feia mesmo. Então eu penso que aquilo que eu vivo falando aqui, né? O Malafaia está doido para ser preso, isso é uma tática dele, ele está fazendo de tudo para isso e eu penso que a gente tem que estar de olho nisso. É lógico, se ele for preso por um crime que cometeu, que seja mesmo, mas ele está doido para fazer isso, ele está doido para que isso aconteça. E quanto a essa questão, eu não tenho dúvida de que aquilo ali é uma mensagem subliminar do Malafaia, né? Ali houve sim uma intenção de disseminar essa ideia do vamos tacar fogo no Brasil, e é o que a gente está vendo, o Brasil está pegando fogo. E a gente não sabe nem o que fazer muitas vezes, porque a coisa está fora de controle. Né? E é engraçado que isso está se voltando contra eles mesmos, né? Muitos deles estão perdendo terra, estão perdendo casa, estão perdendo tudo por conta dessa barbárie que a gente sabe que já é uma prática que tem o objetivo de ferrar o governo Lula. A gente sabe o que isso tudo desencadeia, né? Então vai pegar fogo, a produção fica mais cara, os alimentos ficam mais caros, tem toda a questão de saúde pública também é atingida. Então, daqui a pouco a gente tem hospitais superlotados, comida mais cara, e aí vai botar a culpa em quem? A culpa é do governo Lula. Né? E aí precisa aumentar juros porque a economia vai sofrer um baque por causa das queimadas. Está tudo interligado. Então, eu acho que isso aí a gente precisa realmente estar de olho nisso, denunciar, e a Fórum tem feito isso de forma brilhante, né? Não se calando diante disso tudo. E o que você acha? Silas Malafaia realmente usou de atributos subliminares para gerar o ódio? O pastor Zé Barbosa Júnior foi contundente nas suas acusações? Deixe seu comentário. O Dia do Pastor Evangélico. Vocês viram isso? O Dia do Pastor sancionou 2 novas leis. Uma que instituiu o Dia do Pastor Evangélico
e outra que reconhece as expressões artísticas cristãs. Ambas foram aprovadas pelo Congresso Nacional, né, e o presidente Lula só sancionou. Fica estabelecido que o Dia da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico será celebrado anualmente no segundo domingo do mês de junho, mas sem ser feriado nacional. Puxa vida, né? Também um feriado podia... aí seria demais, né, gente? E a partir de agora serão também legalmente reconhecidas expressões artísticas cristãs e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos, como manifestação cultural brasileira. Aí a matéria que diz: em uma tentativa de se aproximar do eleitorado evangélico, em agosto deste ano, a Fundação Perseu Abramo, braço teórico do PT, também elaborou uma cartilha para orientar o diálogo de candidatos do partido com religiosos na eleição municipal deste ano. O partido enfrenta dificuldades para se conectar com esse segmento. Então, eu queria já puxar a pergunta daí. Tem uma crítica construtiva aqui, e eu também, às vezes, acho que precisa pensar melhor o que fazer. O Edson Joana, ele diz: minha crítica serve para todas as lives, para tem um time para ler os eu e a Lídia. Ler quando o assunto está esgotado é decepcionante. Eu concordo. Se está falando de um assunto, tem que ler os projetos, os comentários naquele período e colocar para o entrevistador. Vamos tentar ser mais eficiente nisso? Não sei se tem superchat. Tem, deixa eu parar. Já aproveita antes de passar. O Fazo Edson disse: existe a... Por exemplo, isso, a Zenha foi embora. Só que veio depois. É que sabe o que acontece? Às vezes tem um time de chegar. Então, por exemplo, esse chegou, a Zenha tinha acabado de ir. Aí também é por isso que eu deixei. Existe a prática de fogo controlado, que queima material orgânico seco para evitar os incêndios, que é o que a gente estava falando. E a Ruth Carvalho diz: um dos maiores problemas do PT é o fogo amigo dentro do próprio partido. E a Janaína Miranda diz: se lembram que inicialmente os bolsonaristas marcaram mega paralisação envolvendo caminhoneiros para 25 de agosto, pois para cobrir o flop inventaram o Dia do Fogo, que se referia a Malafaia. O fogo veio antes do 7 de setembro. E o Edson está dizendo: na China há o conceito de revolução permanente. Aqui a direita patrocina o golpe permanente. É verdade, né? Fustigando o governo, incendiando o país e dando esperança de anistia e o governo para não os reage. golpistas do 8 de janeiro. Eu acho uma bobagem. Confesso que eu acho um tiro no pé. Eu acho que isso não agrega em nada. Eu não sei de ninguém que vai passar a votar no Lula agora porque ele decretou o Dia do Pastor. Né? Pelo contrário, isso pode ser tomado até como está vendo. Agora ele está fazendo de tudo para ter esse... porque assim, o Dia do Pastor, por exemplo, o segundo domingo de junho, ele já é tradicionalmente comemorado nas igrejas o Dia do Pastor, e ponto. Quem tem que comemorar o Dia do Pastor é a igreja, não é o Estado, né? Assim como a Igreja Católica comemora, sei lá, o Dia do Padre, o outro pode comemorar o Dia do Pai de Santo, da Mãe de Santo, do Orixá. Mas isso não é obrigação do Estado, isso não é... Eu acho que isso aí ofende o Estado laico. Né? Acho que é uma coisa que não contribui em nada. Né? Eu vou ter agora o Dia do Pastor sancionado. Eu fico assim, o que isso tem a ver com o Estado? Né? Porque reconhecendo o bem que... Mas aí vou ter o dia de todo mundo. Eu acho assim, eu acho que é uma coisa totalmente assim, inóspita, não fede nem cheira, é uma tentativa de aproximação que não aproxima, né? Ela não aproxima de verdade, né? A gente fica, eu vi muita gente do meio evangélico tentando, olha que bom, mas isso não pega, porque é a gente querendo forçar isso. Eu particularmente sou contra, eu sou totalmente do Estado laico. Para mim, o Estado não tem que comemorar isso é comemoração da igreja, isso é uma questão da fé de cada comunidade. Tem comunidades que comemoram o Dia do Pastor em dezembro, tem comunidades que comemoram o Dia do Pastor em fevereiro. Então, deixa comemorar do jeito que quiser. Isso é uma coisa da igreja, não é uma delegação do Estado. Então, eu acho que isso é uma aproximação equivocada. A questão da cartilha é uma coisa. A cartilha é feita para a militância, para ajudar a entender como dialogar. É uma outra coisa. Eu também tenho minhas críticas à cartilha, mas é uma outra história. Quanto à questão do Dia do Pastor, do Dia do Evangélico, cultura gospel. O que é cultura gospel? O que é cultura evangélica? O que é cultura religiosa? Entendeu? A gente fica numa coisa assim, o cara botou Jesus na música, então passa a ser uma música religiosa.
né? Aí você pega Jesus Cristo do Roberto Carlos. É uma cultura religiosa ou é uma música popular brasileira? Então, essa distinção, porque primeiro que o gospel no Brasil não é o que é nos Estados Unidos. O gospel nos Estados Unidos é aquela coisa da década de 50, de 60, é um estilo musical que bebe do jazz, do blues, é uma outra coisa. Aqui não, aqui o gospel é uma tendência de mercado. Então você tem o rock gospel, você tem o funk gospel, você tem o forró gospel, você tem... Então o gospel não é um estilo musical. O gospel aqui é uma linha de mercado. Então não tem nada a ver com cultura, tem a ver com mercado.